A todos, como estamos? Oi, senhor, Tudo bom certo? dia. Estão me ouvindo? Vou aumentar meu volume aqui. Tchananã. Tá, fiasqueira. Tudo bem, gente? Tudo sobre contigo. Tudo certo. Ah, né? Nos encaminhando aí para o projeto Enem muito em breve. Ah, vou gravar o backup aqui. On this computer. Tá. Então, né, gente? A gente dá continuidade a esse nosso projetinho para Enem. E é bastante, né? É bem importante nesse próximo mês, né? Aliás, como é que foram de Halloween? Alguém se envolveu com Halloween de alguma forma? Normalmente quem se envolve em Halloween é quem tem criança na família, né? Tem um primo, um irmão pequeno, aí tu te envolve com Halloween, né? Um marmanjão não te envolve com Halloween sozinho, assim, ou se envolve. Vocês estavam loucos para comer um monte, encher a cara de doce. E aí eu digo doce e chocolate, né? Não outra coisa. E, né? Gostosuras, travessuras. Né? O Halloween é uma coisa muito louca, né, cara? Tipo, é um golpe, mas é um golpe legal, né? É um golpe bem aplicado. É uma coisa que as crianças adoram e é uma brincadeira salutar, né? E, tipo, anteontem estava fazendo, por exemplo, eu fui lá ver minha afilhada, né? Tem 5 aninhos e ela tem um irmãozinho de 2 e pouco. E aí tava esse meu sobrinho de 2 anos e meio cheio de uma camiseta branca cheia de talhos de sangue, assim. E tá tudo bem, e é sobre isso, entendeu? Eu acho esse aspecto do Halloween eu acho maravilhoso, assim, as crianças com umas maquiagens de cérebro exposto e tal. Pra quem gosta de filme de terror é o máximo, né? E se divertindo, enchendo a cara. O pessoal um pouco mais velho, né? Ainda tem as fantasias, né? Tem gente que gosta de fantasiar, uma coisa que se tornou bem popular ultimamente. Mas o Halloween, como vocês devem saber, né, é um lance vinculado ao Dia de Todos os Santos, né? Era um, é um feriado pagão, né? E que depois foi absorvido pelas igrejas, né? Pela igreja protestante, pela igreja católica. Mas é bacana, é bacana. A ideia é bacana. Eu mesmo, quando eu dava aula em cursinho livre, né? Tinha que ter Halloween, né? Tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, e aí me envolvia bastante. Hoje em dia eu estou mais parado, especialmente por causa da pandemia, mas ano que vem quero ver se eu consigo me envolver melhor. Já é o seguinte, vimos os 3 tipos de questão e uma boa gama de questões que envolvem esses 3 tipos. Né? Lembrando, questões jornalísticas, as QJ, questões publicitárias, as QP, e as questões literárias, né, ou poéticas, QL ou TL, como vocês quiserem. Lembrando, as publicitárias dá para identificar facilmente. As jornalísticas e as literárias às vezes se confundem um pouco. Mas, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a resolver as provas do último ano. Lembrando, para quem não sabe, tá? Tem muita gente que ainda não sabe. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar o negócio apitando. Tá. Lembrando que o Enem atualmente ele conta com 3 provas por ano, né? Ou pelo menos no ano passado foram 3 provas. Esse ano, talvez pela logística, eu não me inteirei muito, mas provavelmente mude um pouco. Mas nós temos a prova de aplicação regular, a prova de aplicação digital e a prova que a gente chama de reaplicação ou a prova PPL. Vocês já viram falar nisso? Digam que sim, né? A prova de reaplicação, prova PPL, é a prova para as pessoas privadas de liberdade, né? É o Enem dos presidiários.
O pessoal que está em cárcere, eles têm direito a fazer um Enem, só que não é um Enem que é a mesma coisa do Enem que vocês fazem. De qualquer forma, é um Enem no mesmo nível, né? Então, ninguém sai necessariamente prejudicado ou beneficiado, né? Então, sempre que a gente for estudar provas do Enem, a gente pode estudar tranquilamente cada uma dessas três provas, né? A prova de inglês, ela não muda muito, assim, de dificuldade entre uma e outra, então, tipo, não é uma coisa assim, eu não vou estudar a aplicação PPL. Não, estuda, é igual, vale a pena todas. Então, a gente vai, talvez não consiga resolver tudo hoje, mas a gente começa a resolver cada uma das provas. Quem é que fez o Enem no ano passado? Eu Efetivamente, fiz. Eu fiz. uma pessoa, só uma? Quem mais? Gabriel, Marina, Bianca. Eu imaginei que vocês tinham feito, tá? Vocês tiveram algum problema em relação a tempo? Do tipo assim, tá chegando no final da prova e aí vocês não fizeram ainda grande parte da prova ou tiveram que acelerar de alguma forma? Foi tranquilo isso para vocês? Porque é um dos problemas que vocês precisam encarar, tá? Em comparação com as, eu já falei isso, falei na aula passada, na aula retrasada. Um dos exercícios que vocês precisam fazer é a administração do tempo de prova quando se trata de Enem. Hoje em dia é muito mais tranquilo isso, né? Com 2 finais de semana, realmente fica mais bem distribuído a quantidade de minutos que tem para cada questão. Antigamente era um desespero, antigamente era um pavor, né? Mas, de qualquer forma, não é uma prova onde se sobra tempo. Não é. Então, não vão achando que é tipo URGS, que vocês fazem lá a prova e depois ficam mais 2 horas sentados olhando para uma parede, né? Bom, de qualquer forma, vamos refazer essas provas, tá? Mesmo que vocês tenham feito. Até porque sempre é bom, é sempre uma boa oportunidade para ver alguma coisa que vocês não tinham visto, não tinham visto, não tinham notado naquela época. E, porventura, né? Daqui a pouco tu acertou quatro e errou uma. Por que que tu errou essa uma, né? A gente pode discutir sobre isso, tá? A gente vai começar. Eu abri aqui um monte de aba aberta. Meio relaxado nesse negócio de aba, um monte de aba aberta. A gente vai começar com essa prova, a prova digital do Enem do ano passado. Tá? A primeira questão é uma TP. Vou botar aqui o compartilhamento de tela. Estão vendo a prova? Valeu. Acho que eu vou dar um zoomzinho nele aqui. É melhor. Primeira questão. Tem uma figura bem impactante, né? Uma figura muito. Esse tipo de foto que aparece bastante em livro de geografia de segundo grau, né? Do ensino médio. Fome na África, a gente estuda esse tipo de coisa, a gente sempre é meio bombardeado nessas. Pelo menos na minha época era bastante bombardeado, né? Com essas fotos de crianças famélicas, né? Algo que, né? Não é muito distante da nossa realidade hoje em dia, infelizmente, né? A fome está voltando no Brasil. Goal. O nome do título, o título do texto chama-se Goal. Você sabe que goal, além do gol do futebol, né, significa meta, objetivo. Né? Então, vamos ler o texto para saber do que se trata. Goal has worked to improve access to food for highly vulnerable and food insecure households in many districts of Zimbabwe. A Goal, essa empresa, essa ONG, a gente não sabe o que é até agora, trabalhou para melhorar, né, para aprimorar o acesso à comida de quem? Essa palavra household, tá? É uma palavra meio comum, mas às vezes as pessoas não estão ligadas à tradução. Household é uma palavra técnica para famílias, tá? Quando você estiver em household num texto, essa palavra indica família. Mas não é aquela família, aquele conceito mais abstrato de família, de núcleo familiar.
mamãe, papai, 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 mamãe, mamãe, filhinhos, não. É tipo assim, ó, é pessoas que habitam uma casa. É essa visão bem técnica da parada, tá entendendo? Então, household a gente traduz como família, mas é aquela família assim, tipo, pessoas em uma casa, tá entendendo? Seguimos. Então, acesso à comida para várias famílias, né, altamente vulneráveis e food insecure. O que seriam pessoas, famílias com food insecure? Famílias que não têm segurança alimentar. Você já deve ter ouvido essa expressão, né, de segurança alimentar. As pessoas estão perdendo segurança alimentar. Segurança alimentar é aquela ideia que as pessoas, que gira em torno das pessoas fazerem as refeições diárias necessárias. Não, a pessoa que consegue fazer café da manhã, almoço e janta, é uma pessoa com segurança alimentar. Quando tu começa a perder a oportunidade de, por exemplo, jantar ou tomar café da manhã, ou ter que escolher, a gente já não tem mais a segurança alimentar. Né? Aonde isso está acontecendo? Em várias regiões do Zimbábue, né? Um país africano. We identify such households, supply them with monthly food rations, and conduct monthly post-distribution monitoring. Ó, o que a Gol faz também? Nós identificamos essas famílias vulneráveis, pobres, que não se alimentam direito, enviamos a eles, né, suprimos a eles, enviamos a eles o quê? Monthly food rations. Rations é provisões, rações, ranchos, né, comida em geral. Food ration, né, seria alimentos específicos, né, mensais. E o que mais eles fazem? E conduzem a Go um monitoramento de pós-distribuição mensal. Ou seja, essa empresa, essa ONG, ela não só lança a comida para as famílias, mas também checa mensalmente o que está acontecendo nessas famílias. Se a situação está melhorando, se a situação está piorando. Mais ou menos, né? O que os programas de distribuição de renda normalmente fazem, né? O Bolsa Família, que foi exterminado agora, ele tinha o lance de, tu tem um direito do Bolsa Família pelos filhos que tu tem, mas eles têm que estar matriculados, né? E aí não sei como se a checagem era semestral, trimestral ou anual, enfim, né? Normalmente os programas de distribuição de renda fazem isso. Go works in the same districts to improve access to food to the most vulnerable primary school children during the peak hungry months. O Go ela também trabalha nas mesmas regiões, nos mesmos distritos, para melhorar o acesso à comida para quem? Para as crianças mais vulneráveis do ensino primário durante os meses onde o quê? Peak hungry months, os meses de pico da fome, os meses onde a fome mais assola a população. Então, não só a Go dá essa força para as famílias, mas também ela dá uma força específica para alunos de escola primária. Ó, the emphasis is on orphans and vulnerable children. Né? A ênfase é em órfãos, é para órfãos e crianças vulneráveis. Aí, quando eu digo vulneráveis, provavelmente são crianças já pobres ou crianças com um tipo de doença. Go provides short-term food security support to other vulnerable households by increasing the availability of grain and by helping enhance their ability to meet basic needs. Então, a Go também fornece uma segurança alimentar de curto prazo, ou seja, eu dou comida para comer hoje, não é uma coisa, daqui a 6 meses vai ter comida. Isso não adianta, né? Hoje vai ter comida, está aqui o prato de comida. Isso é food security, short-term food security. Para outras, né, famílias vulneráveis, como é que ela faz isso? Aumentando a disponibilidade de grãos, ou seja, então a Go deve ter também seu projeto de suas terras, né? And by helping enhance their ability, tá? E ajudando a melhorar, a aumentar, aprimorar essa habilidade de atender as necessidades básicas, né? Então a Go não só, claro, tem fazendo alimento, mas ela também ajuda em outros aspectos. Disponível em go.ai, acesso em 5 de dezembro de 2012. Né? Então, tendo como público-alvo crianças órfãs em situação de vulnerabilidade, isso aqui não é nada mentira, tá? É um texto de apoio,
É verdade, crianças órfãs, é verdade, público-alvo, situação de vulnerabilidade. A organização não governamental Go, é uma ONG, beleza? Tem atuado no Zimbábue para A. Incentivar a agricultura orgânica? Não, né, gente? Não está incentivando necessariamente a agricultura orgânica. O que acontece? A Go, ela tem sim um braço dela que auxilia na disponibilidade de grãos. Então, provavelmente ela tem as terras dela, ela ajuda as pessoas nessas funções, famílias, a plantarem, mas não é esse o objetivo final. Como sempre eu falei, em muitas questões, a gente vai ter pontos de senso comum nas alternativas, onde muitas alternativas não vão ser necessariamente mentira, mas não vão ser a resposta final. Porque tem uma outra resposta que é mais verdade. Tem uma outra resposta que é mais guarda-chuva, que toma conta de mais conceitos, o que é mais sólido em si. Então não é a Gol tem atuado no Zimbábue para intermediar processos de adoção. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com adoção. Fala de órfãos? Fala de órfãos. Mas fala que os órfãos recebem uma atenção especial da Gol no que tange a alimentação. Não tem nada a ver com adoção. Tá? Letra C, de Canadá. Contribuir. A Gol tem atuado no Zimbábue para contribuir com a redução da fome? Vamos ler as outras. A Gol tem atuado no Zimbábue para melhorar as condições de habitação? É o mesmo caso da A. Não necessariamente isso aqui é verdade, é totalmente mentira, né? Mas não é o objetivo do texto, não é o objetivo da própria Gol em si. Ela não tem atuado no Zimbábue para reformar casas de gente pobre, ela tem atuado para dar comida, basicamente. E a Gol tem atuado no Zimbábue para qualificar professores da escola básica? Não, né? Tranquilo até aqui? Beleza, né? Essa aqui é bem de boa. E vejam que ela tem uma. Vou até reformular minha resposta, tá? Isso aqui é uma TJ. Apesar da ilustração, a questão não gira em torno da ilustração. A ilustração, literalmente, ela é só um negocinho para acompanhar o texto de apoio. A pergunta não está em cima da ilustração. Se não tivesse essa foto, não teria diferença nenhuma. Entende? Então, isso aqui não é uma TP, é uma TJ. Desculpa, gente. Vocês entenderam essa diferença, né? Se fosse uma coisa tipo assim, a criança com seus olhos profundos, com seus dedos finos, indica o quê? Fome na África. Aí é uma TP. Mas se a gente tirasse essa foto aqui, não faria a menor diferença na nossa experiência de resolução da questão. Tranquilo? Vamos lá. Segunda questão, aí é uma TJ também. Vogue Magazine's Complicated Relationship with Diversity. A relação complicada da revista Vogue com a diversidade, né? Isso aqui eles tiraram no The Independent, que é um jornal, né? Então dá para ver que é uma TJ já, mas pelo menos mais ou menos pela fonte. Mas o título da coluna, do artigo, é bem ilustrativo. A relação complicada da revista Vogue com a diversidade. Vocês já leram uma revista Vogue? O que é revista? Você sabe uma revista? Nunca leram uma revista física. Não, mas eu falo Vogue, vocês sabem o que eu estou falando, né? A palavra Vogue suscita uma imagem na cabeça de vocês, né? O que é Vogue? Vogue é a revista de moda, não? Moda, né? Vogue especificamente é uma revista de moda, mas quando fala Vogue, a ideia é que vem a moda na cabeça. Pelo menos isso. E tem a musiquinha da Madonna, né? Get your body move to the music, yeah. Tarará,
Maldito. O DJ da minha cabeça me odeia. Agora fica o dia inteiro com uma dor na cabeça. Wes, revista de moda e a sua relação complicada com a diversidade. Edward Enninful, the new editor-in-chief of British Vogue, has a proven history of addressing diversity that many hope will be the start of an overhaul of the global Vogue brand. Então, esse primeiro parágrafo é bem meio que dá resposta, já meio que explica o texto inteiro. Ó, Edward Enninful, o novo editor-chefe da Vogue britânica, você sabe que as revistas internacionais têm as suas versões de cada país, né? Assim como a Cosmopolitan, assim como a Playboy, né? Então, esse novo editor-chefe da editora Vogue tem uma história proven, no caso comprovada, atestada, de addressing diversity. Sabe que se vê, a palavra address, provavelmente vocês conhecem como a palavra endereço, substantivo. Mas tem o verbo address, que é apontar, no sentido de tipo, fazer referência. Então, esse cara, esse novo editor-chefe da nova revista Vogue britânica, ele, historicamente, ele cita questões de diversidade. E aí muitas pessoas esperam que isso seja o início de uma overhaul. Você deve ter ouvido esse termo, mas overhaul seria uma remodelagem, uma reformulação da marca global, da marca Vogue no mundo inteiro, né? In March, he responded sublimely when U.S. President Donald Trump nominated Supreme Court Judge Neil Gorsuch, who allegedly does not care much about civil rights. Em março, essa pessoa, esse novo editor-chefe, fez um apontamento muito interessante. Ele respondeu de forma sublime. Ele fez um lance legal em cima de um fato, né? Quando o ex-presidente norte-americano Donald Trump nomeou o juiz da Suprema Corte, Neil Gorsuch, que a lei supostamente não se importa muito com questões de direitos civis. Ou seja, né, esse editor-chefe da Vogue, né, ele fez uma declaração quando o Donald Trump elegeu esse juiz da Suprema Corte, que é um cara que desdenha de direitos civis, né, ou seja, um arrombado. Né? Vamos falar com todas as letras. Essa pessoa que desdenha de direitos civis é um arrombado e que provavelmente no futuro vai ter os próprios direitos civis atingidos. Enninful styled a shoot for his then employer, the New York-based W Magazine, in which a range of ethnically diverse models climbed the stairs of an imaginary Supreme Court. Então, o que esse Enninful fez quando pintou essa notícia? Ele fez um styled a shoot, ou seja, esse shoot aqui, vocês conhecem como tiro, mas também tem a ideia de fotografia, tirar fotografia, um ensaio. Então, o Enninful, ele bolou o ensaio para his then employer, para quem dava emprego para ele na época, para a empregadora dele na época, a revista W de Nova York, na época ele trabalhava na W de Nova York, e onde uma série de modelos etnicamente diversos escalava as escadas, subia as escadas de uma Suprema Corte imaginária. Então, eu imaginei uma foto de um monte de gente de várias etnias escalando uma escada da Suprema Corte. Uma crítica social foda. In February, after Trump initiated the much-debated immigration ban, Enninful put together a video showcasing the various fashion celebrities who have immigrated into the U.S. Em fevereiro, depois do Trump iniciar aquele debate bem acalorado em relação à proibição de imigrantes, né? Ele fez um arroxo na política de imigração.
O Eniful, o que ele fez? Aí ele que gravou um clipe mostrando as várias celebridades da moda que são imigrantes americanas, né? Que não são nativas, não são naturais dos Estados Unidos, né? E vocês sabem que, especificamente no mundo da moda, as grandes modelos, as grandes estrelas da moda não são norte-americanas. Agora, tô tentando me lembrar se a Naomi Campbell é americana. Vocês sabem dizer que a Naomi Campbell é americana? Talvez não, eu não lembro. Mas as grandes estrelas, né, não são dos Estados Unidos necessariamente. Even before his first official day in Vogue's Mayfair offices, Enfield had hired two English superstars of Jamaican descent in an attempt to diversify the team. Então, mesmo antes do seu primeiro dia de trabalho oficial nessa revista Vogue britânica, nos escritórios, né, de Mayfair, o nome da cidade onde fica o escritório da Vogue, ou o bairro, não sei, Enfield havia contratado dois top de linha ingleses, britânicos, descendentes de jamaicanos, porque vocês sabem que, né, a Jamaica era colônia britânica também, em uma tentativa de diversificar a equipe. Então, para ele montar a equipe, ele já de cara contratou dois filhos, duas pessoas muito qualificadas a princípio, mas filhos jamaicanos. Ó, tá aí a Naomi. Model Naomi Campbell and makeup artist Pat McGrath both share Enfield's aim of championing fashion as a force for social change. Essa frase é muito interessante, especialmente as expressões que ela usa. Ó, a modelo Naomi Campbell e a... Eu não sei se é um homem ou uma mulher aqui. Desculpa, enfim. Pat é um nome meio unissex nesse contexto. E o maquiador ou maquiadora Pat McGrath, ambos compartilham da meta de Enfield de quê? De championing. Vocês sabem que champion é um substantivo, é campeão, mas existe o verbo to champion, que significa defender, né? Quando o cara defende uma causa, he is the champion of a cause. He champions for a cause. Né? Existe essa ideia de champion como defender causas. Então, essas duas grandes pessoas famosas defendem essa ideia do Enfield de usar a moda, de defender a moda como uma força para mudanças sociais, né? Como um instrumento, moda como um instrumento de mudança social. One can only hope that Enfield's appointment it's not a mere blip, but a move in the right direction on a long road to diversity for the global brand. One aqui, né, aquela ideia de usar um pronome como um generalizador, né? As pessoas, a gente sempre normalmente traduz esses one, né, como as pessoas ou todo mundo. As pessoas podem esperar as pessoas esperam que essa indicação do Enem no emprego não seja um mero blip, ou seja, só uma piscada, um, um lampejo, né, de iniciativa, mas uma mudança, né, um deslocamento na direção certa em uma longa estrada da diversidade para essa marca global, a Vogue. Né? E a gente sabe que, apesar do que a moda, e, tipo, os grandes modelos, os superstars globais da moda, se a gente fechar um pouco os olhos assim, e pensar, é um grupo relativamente diverso, etnicamente diverso, a citar pela Naomi Campbell, provavelmente uma das maiores supermodelos de todos os tempos, né? E ela é negra, e ela assume sua negritude, ela faz os ensaios, né, explorando muito isso. No médio flare e no baixo flare da moda, a gente sabe que tem muito racismo, muito preconceito, né? Então não é um mar de rosas. Considerando
Considerando-se que as características dos trabalhos realizados pelo novo editor-chefe da Vogue inglesa, espera-se que a revista contribua para que a integração da moda, a questões sociais e raciais. É isso que a gente espera com o trabalho do novo editor-chefe da Vogue? Uma boa resposta. Nós vamos ler as outras. A gente espera que a contratação desse homem aí, a revista contribua para a ampliação do número de concursos de modelos? Definitivamente não. A revista agora vai contribuir com a padronização de desfiles de moda internacionais? Não. A revista vai contribuir com a expansão da moda em países pouco retratados em editoriais? Forçando muito a barra, essa questão é meio certa, né? É óbvio que tu tentar usar a moda como instrumento de transformação social, há uma tendência de usar pessoas mais de outros países, a não ser os países de sempre. Mas tem uma resposta muito mais completa, né? A revista vai contribuir para a priorização de assuntos relacionados a imigrantes jamaicanos? Não. Só se fala em imigrante jamaicano porque o cara lá contratou os dois descendentes jamaicanos. Nada a ver isso. Tá? Essa resposta é bem fácil, né? O difícil é entender o texto, a dificuldade do texto, ó. É uma dificuldade de TJ, né? Essa é a dificuldade das TJs. O difícil é tu entender o texto inteiro e não cometer nenhum equívoco bizarro, né? A resposta, se tu entender o texto direitinho, é fácil de responder, né? Tem menos espaço para ambiguidade em TJ. Vocês sabem disso. Vamos para a próxima. Isso aqui é uma TJ, mas é ridículo. É um parágrafo só. Women in theater. Why do so few make it to the top? Mulheres no teatro. Por que tão poucas chegam no topo? Ou seja, chegam ao estrelato? Bom, aí vocês podem até achar estranho, né? Ah, mas espera um pouquinho. No teatro brasileiro, os grandes, os grandes expoentes do teatro brasileiro são mulheres. Onde é que tá? O teatro brasileiro é uma coisa muito mais contemporânea, né? Uma coisa muito mais oriunda do século XX, né? O teatro inglês ainda está muito galgado no Shakespeare. A metade, sei lá, talvez a metade das peças, para mais, 60% das peças em cartaz no Reino Unido sempre é do Shakespeare. E o Shakespeare é uma pessoa que nasceu no século XVI, né? Então, era óbvio que o conceito era muito mais machista e muito mais que envolvia homens e os dramas dos homens, né? E dos reis e não sei o quê. Os protagonistas das peças eram homens. Né? Daí a gente entende, aqui, ó. An all-female Julius Caesar, a Shakespearean play, has just hit the stage. But it's a rarity in theater. Então, ó, uma versão de Júlio César all-female. Júlio César, que explica aqui, uma peça shakespeariana, all-female. O que eu estou dizendo com isso? É uma versão de Júlio César onde todos os atores da peça são, na verdade, atrizes. Todos os papéis são representados por mulheres. Então, essa versão do Júlio César, só de mulheres, acaba de chegar aos palcos. Mas isso é uma realidade no teatro, na verdade, pensando no contexto britânico. In a special report, Charlotte Higgins asks leading figures why women are still underrepresented at every level of the business and what needs to change. Em uma reportagem especial, isso aqui é só a primeira linha da introdução da reportagem especial. A reportagem especial, Charlotte Higgins pergunta a leading figures, ou seja, figuras de proeminência, figuras importantes do ramo, né, do gênero, do teatro, né? Por que as mulheres ainda são subrepresentadas, ou seja, em cargos menores, em todos os níveis do business.
É uma fala de business do ramo, né, do teatro. Então, no contexto britânico, os maiores atores são homens, ou pelo menos os mais famosos, os mais ricos. Diretores de peça, homens. Escritores de peça, homens. Questão de técnica, provavelmente são homens, né? Até os figurinistas devem ser homens. Então, é um contexto muito mais machista do que o contexto brasileiro. O vocabulário rarely tem um papel central na abordagem do assunto desse texto, que destaca o quê? Falta de público feminino na plateia? Não. Ausência de roteiros de autoria feminina? Aquela velha questão. Não necessariamente isso aqui é mentira, mas não é o que o Rarely indica. O Rarely aqui está vinculado a outra história. Tá? O Rarely está vinculado à resistência dos diretores a personagens femininas? Não. B. Escassez de representação feminina no meio teatral? Aí. Rarely é escassez, né? A raridade. Né? Pouca mulher dirigindo, pouca mulher atuando como protagonista. Nesse sentido. Desvalorização da performance feminina? Não, não é isso. Tranquilo tá aqui, né? TP. Ah, vou fazer a contagem, né? TJ, TJ média, uma TJ média para grande e uma TJ minúscula. Mas eu falei para vocês que é muito normal ter 3 TJs. Tá de boa. Tá? E aí nós temos uma TP. Uma imagem bem ilustrativa, né? Uma imagem bem boa. A gente tem um banquinho de praça, só que esse banco está cortado pela metade. Né? E na metade que ainda está de pé, tem uma placa, um dizer aqui escrito Use only what you need. Use apenas o que você precisa. E aí embaixo diz assim, ó, Denver Water, que deve ser a companhia municipal de água e esgoto de Denver, né, que é uma cidade, uma capital dos Estados Unidos. Use apenas o que você precisa. E aí tem um banquinho ali, né? Não tem um banco inteiro. Cortado, fracionado. Dá para fazer várias interpretações, mas basicamente é uma campanha de economia, né? Olhando por cima. Assim. A observação dos elementos verbais e visuais do anúncio leva-nos à compreensão de que o objetivo da campanha de abastecimento de água de Denver é, lembrando, o que significa use only what you need? Use apenas o que você precisa. Use apenas o que é necessário. Né? Então, o objetivo dessa campanha do DEMAI, da Corsã de Denver, é o quê? Divulgar espaços publicitários de grande visibilidade. B. Sensibilizar para a conservação do patrimônio público. Ah, sim, com certeza. Isso aqui é um vandalismo. Não façam isso nos bancos da praça. Não, né, gente? Eles querem apresentar uma forma mais econômica de fazer publicidade. Ah, claro, botar uma plaquinha no banco quebrado. Fraciona um banco. Economia. Uou. Não, né, gurizada? Eles querem conscientizar sobre a necessidade de otimização do consumo de água. Sim, né, gente? Use apenas o que você precisa.
E aí, por que eles botaram esse banco cortado aqui? Porque uma pessoa, na verdade, ela vai usar uma parte do banco, e não o banco inteiro. Se usar o banco inteiro, está fazendo errado. Né? Se já aconteceu isso para vocês, né? Hoje em dia, no lance da pandemia e o lance do distanciamento social, a gente nem pensa muito nisso, mas é desagradável, né? Tu querer sentar num banco de praça, aí tá um bonito lá deitado no banco de praça inteiro, ou se tem um monte de sacola, sendo que tecnicamente, sei lá, cabe umas 3 pessoas tranquilamente aqui. Então, sim, a campanha quer conscientizar a gente sobre a necessidade de otimização do consumo. Consuma a água que tu usa. Assim, as pessoas deveriam consumir o espaço necessário e não mais do que necessário. E definitivamente não quer denunciar sobre possíveis danos depois de atos de vandalismo. Não é isso. Tranquilo, né? 3 CJs e uma TP, por enquanto. If women had their own currency, here's what would be worth. Se as mulheres tivessem sua própria moeda, este seria o valor dela. 15,40. E aí tem um conjunto, né? Dois parágrafos aqui, né? Como é que a gente vai qualificar uma questão? Essa questão traz vários elementos, né? A gente começa com uma foto, com uma ilustração, né? E essa foto faz uma diferença. Então, é uma TP. Né? Fechamos a prova de 2020 digital com 3 CJs, uma média, uma grande e uma pequena, e 2 TPs. Sendo que essa TP quase um TJ de texto, né? Mas, né? After a little girl asked President Obama why there aren't any women on U.S. currency, he said that adding some female faces to our cash sounded like a pretty good idea. Após uma menininha perguntar para o presidente Obama por que não tinha nenhuma mulher nas notas de dólar, currency é a moeda, nas notas, né? Ele disse que colocar alguns rostos femininos na nossa grana, no nosso dinheiro, parecia uma ideia bem boa, né? Almost immediately, all of our fantasies came alive on the web. Então, quase que imediatamente, todas essas nossas fantasias, quem está falando isso é a Charlotte Alter, é uma mulher. E a Maya Roden, né, são os que assinam esse texto, das mulheres. Né? Então, depois que ele falou isso, meio que pintou um monte de meme na internet, já mostrando, pá, imagina que massa que seria a nota de tal dólar com a tal foto de tal mulher, né, célebre. Ó, what would, let's say, Ruth Bader Ginsburg look like on a $20 bill? Where would we spend our Beyonce $10 bill first? Will our grandmas give us a Susan B. Anthony 5 bill on our birthdays and tell us not to spend it all at once? Então, aí fazer uma metáfora bonitinha, né? Como seria, digamos que, como ficaria, por exemplo, a Ruth Bader Ginsburg, uma mulher importante, como é que ela ficaria em uma nota de $20? Como é que nós gastaríamos os nossos $10 com a foto da Beyoncé, os nossos 10 Beyoncés? É que nem aquela coisa que a gente fala, vou apostar um galo, vou apostar uma onça, né? Eu joguei uma onça na mesa de sinuca, o cara apostou R$ 50 porque na nota de R$ 50 tem a foto da onça pintada. Mas, sei lá, quanto é que tá uma Beyoncé? Imaginando se a Beyoncé estivesse na nota de $10. E será que as nossas avós nos dariam uma Susan B. Anthony, uma outra mulher importante, que seria equivalente a uma nota de $5, em nossos aniversários, e diriam para nós assim, ó, não gasta tudo de uma vez. É a coisa que a avó que dá, né? Dá um dinheirinho, dá uns pilinhos. Vai ser uma vez que não vai gastar tudo em besteira. Né? E aí vem a crítica social foda. But then we remember, because of the wage gap, $1 for a woman is not the same as $1 for a man. Mas aí nós nos lembramos
por causa do wage gap. Wage é salário, gap é distância, é o gap, né, como vocês conhecem. Então, por causa da distância salarial, das diferenças salariais, $1 para uma mulher não é a mesma coisa que $1 para um homem. Although the true extent of the gender pay gap is widely disputed, even among feminists, President Obama said in the 2014 State of the Union that women make only 77 cents for every dollar a man makes. E aí esse é o parágrafo-chave, né? Mas aí nós lembramos, por causa da distância salarial, das diferenças salariais, $1 para uma mulher não é a mesma coisa que $1 para um homem. E embora a real extensão da diferença de pagamentos por gênero é amplamente discutido, disputa no sentido de discussão, né? Discutido até mesmo entre as feministas, o presidente Obama disse na State of the Union de 2014 que as mulheres ganham apenas 77 centavos para cada dólar que um homem ganha. Então, a gente partiria desse pressuposto, né? De que se um homem ganha 5 dólares para fazer alguma função, uma hora de pagamento, a mulher ganha só 4,20, 13 e pouco. Essa é a diferença de pagamentos no contexto norte-americano. O que é bem real para o nosso contexto brasileiro. As mulheres ganham menos que os homens. Né? Infelizmente é assim. Não deveria ser. Quando eu falo isso, não estou concordando. Tranquilo? Então veja, né? Começa com toda uma parábola, né? Uma historinha. Ah, que legal que seria mulheres nas notas de dólar. E acaba, mas vou botar a mulher na nota de dólar, mas o dólar para a mulher é diferente do dólar para o homem. Acaba de uma maneira bem interessante esse gancho do texto. Aí. Que é muito triste, né? Que é muito triste, é muito lamentável. Nas notas e moedas, lembrando, no dólar americano não, né? Mas em outras moedas tem mulheres, né? Aí tem a moeda mais forte do mundo, tem a foto de uma mulher. E só de uma mulher. Qual? Não sabem qual moeda, qual nota tem a foto só de uma mulher. Eu dei a pista, né? É a moeda mais forte do mundo. A libra esterlina, gente. A libra esterlina tem a foto da rainha. Da avó Beth. Aquela que foi proibida de beber, né? Aos 95 anos. É coisa triste, né? A mulher tem 95 anos, não tem mais nada a perder. Rainha, não, a senhora não pode beber. Entrega a coroa então, pô. Eu tô brincando, tá? Alcoolismo é uma coisa séria, mas enfim. Nas notas e moedas de dólar norte-americano, estão estampados apenas bustos de homens. Ao imaginar a possibilidade de inclusão de figuras célebres femininas às notas, o autor do texto indica o quê? Que o movimento feminista lutaria arduamente em favor dessa ideia? Será que essa é a moral? Não, né? É um senso comum. A gente sabe, né, que se pintasse a oportunidade, essa seria uma das pautas do movimento feminista tranquilamente, né? Pô, coloca ali a foto de uma mulher, né? Só tem homem. Não que o movimento feminista se resuma a isso, acho que é muito mais importante que isso, mas, enfim. Mas é um senso comum meio vazio. Não é a. O autor do texto indica, com a inclusão das fotos das mulheres nas notas, que o presidente limitaria a impressão dessas imagens a apenas algumas notas? Não, pelo amor de Deus. C.
indica que a votação para a escolha de tais celebridades seria realizada na internet. Isso aconteceria certamente no Brasil, né? No Brasil, onde tudo se resolve ou é destruído pela internet. A nota do cachorrinho caramelo, como é que era? Queria Pois que é, tivesse o cachorrinho caramelo. essa seria uma solução, né? Do cachorrinho caramelo. Aliás, vocês já viram uma nota de R$ 200 à mão? Eu nunca vi. Eu nunca vi também. Nem na minha frente. Assim. Deve ser uma coisa muito restrita. Ou flopou, né? Ou flopou e as pessoas meio que se fazem de louco e fingem que nunca aconteceu. Né? Como mais ou menos tudo nos últimos 4 anos. Mas não é isso. D. Indica que a disputa para a seleção envolveria tanto personalidades vivas quanto já falecidas. Eu acho que essas discussões seriam muito. Se isso fosse verdade, provavelmente esses parágrafos seriam verdadeiros, né? Se viesse assim, ia ter um concursinho, ia ter uma eleiçãozinha na internet, mas não é isso, né? A ideia é que, o Giancarlo perguntou uma coisa muito importante aqui. A nota de R$ 200 é um delírio coletivo. Todo mundo falou da nota lá do Lobo Guará. O Lobo Guará, que parece que tomou doses seguras de crack, né? Porque olha, o do Lobo Guará parece que ele foi atropelado, se levantou da estrada e continuou caminhando. Um lobo feio para Dedéu, né? Mas, né? Difícil ver. Embora, né? Vocês não devem se lembrar, mas quando lançou a nota de real, e eu me lembro disso, bem, que eu sou do tempo do Cruzado Novo, eu devo ter até moeda de cruzeiro real comigo até hoje, né? Mas eu peguei o Cruzado Novo, né? Quando lançou a moeda de real, os R$ 100 era meio que ficção também. Eu fiquei uns bons anos, assim, sem ver uma nota de R$ 100 na minha frente. Até porque na época R$ 100 era quase que o salário mínimo inteiro, né? Quando o Plano Real saiu, o salário mínimo era tipo R$ 120. Então uma nota de R$ 100 era como se fosse uma nota de 900 hoje em dia. Era muito raro, as pessoas não nem andavam com isso. Acho que era uma coisa muito restrita aos bancos. Aí, conforme o tempo foi passando e o real foi se desvalorizando, né? Aí os R$ 100 começaram a ficar viáveis no mercado. Mas imagina, hoje em dia, né? Eu fico apavorado, tem a nota de € 500. Imagina tu perder € 500, assim, cair do teu bolso. O que é € 500 hoje em dia? Em reais? 2.500? 2.600? Dá mais ainda. Imagina, uma fatia de papel, assim, é igual a R$ 2.600. Você pode perder no bolso. Embora a nota de euro, ela tem ela é escalonada por tamanho. A nota de €10 é pequenininha, a nota de € 500 parece um envelope, é ridículo. Não é todas do mesmo tamanho. Mas a verdade é que a nota com o rosto de uma mulher valeria menos do que com a cédula do retrato de um homem. Essa é a resposta correta, tá? Porque é o que gira em torno dessa crítica social dele. Né? Ao imaginar a possibilidade de inclusão dessas figuras célebres, o autor do texto indica que, bom, mas olha só, aí a gente lembra, por causa da diferença de salários, $1 para uma mulher não é o mesmo dólar para um homem. E aí por isso que essa nota, que supostamente seria a nota de $20, colocando a imagem de uma mulher célebre, vira 15,40. Essa é a crítica social do texto. Entenderam? Legal, né? Eu falei, o Enem, ele sempre vai girar em torno dessas questões sociais. É uma prova muito. Não sei se vocês já viram o termo em inglês, é muito famoso, né? É uma prova muito woke, é uma prova muito meio lacradora, né? Se a gente fosse passar para o português, assim. Sempre é meio lacradora, assim, sempre uma discussão afiada, uma discussão social em volta dela. Já viram o termo woke? Fulano é woke. Fulano é woke e ele dá opiniões based. Muito, muito comum em ambientes de memes. Né?
Woke é uma pessoa com consciência social, né? Normalmente o que a gente chamaria assim é uma pessoa que lacra, né? Mas no bom sentido, né? Não, que hoje em dia os animais, tudo lacração. O cara fala que é lacração. Não, tá pouquinho. Mas vamos lá. Curtiram essa primeira prova? O que vocês acharam? Tranquilo, eu acho. Acho que só não pode ser muito no ponto, assim, de pegar só uma parte do texto. Eles botam várias, né? Tipo aquela da alimentação. Normalmente assim, ó, tu pega cinco alternativas. Duas são esses sensos comuns, que não são necessariamente mentiras totais, mas não são o ponto do texto. Aí tem a resposta certa, e aí tem duas besteiras completas. Normalmente é assim: duas besteiras completas, duas né, que te faz te duvidar, e a resposta certa. Normalmente tu fica entre três, né? Três ou duas. Nessas TJs maiores. Mas raciocínio por aí. Vamos fechar aqui. Abrir a janela aqui. Tá. Vamos trabalhar então com a prova do Enem, que eu acho que provavelmente vocês não fizeram. A prova do Enem PPL, né, que é essa prova de pessoas privadas de liberdade, prova diferenciada. Estão vendo aí direitinho? Sim, Tá. A gente começa com duas TPs clássicas. Uma é um infográfico e uma é uma charge. Né? Of the 7.2 billion people on Earth, dos 7,2 bilhões de habitantes da Terra, nearly two-thirds speak one of these 12 languages as their native language. Praticamente dois terços dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra falam uma desses 12 idiomas, como tem um desses 12 idiomas como língua mãe, né? Não é uma língua, não é uma segunda língua, uma língua aprendida, né? Então olha só que interessante. O inglês, ele é falado nativamente por 500 milhões de pessoas. E aí tu soma as populações do Reino Unido e basicamente todos os países da Commonwealth, né? Aqueles países onde que devem respeito à rainha, tipo a Austrália, que não é do Reino Unido, mas é da Commonwealth, né? Pega a população dos Estados Unidos, que é bem grande também, e aí tem esses 500 milhões. Mas olha só os outros idiomas. Hindi, Urdu, 588 milhões. Isso aqui é só na Índia. Né? Só na Índia, que é uma população enorme. 250 milhões de pessoas falam bengali, que sinceramente eu não sei o que fala. O idioma, a gente deve ter ouvido falar nisso, né? O idioma mais falado do mundo é o chinês, né? Levando em conta a população chinesa. Claro, aí juntando todos os dialetos, 1,39 bilhões de falantes. Né? Aí correndo por fora, o árabe, 467 milhões, aí tu junta todos os países em árabe. Espanhol, 389 milhões, tu junta a Espanha e todas as colônias, né? Que não são poucas, praticamente a América do Sul inteira. Português, 193 milhões, né? Aí tu pega os 170 milhões. Não, o país já passou de 200 milhões de habitantes, mas claro que todos os 200 milhões de habitantes aqui do Brasil não são brasileiros nativos, né? Mas aí tu junta os nativos falantes de português brasileiro, mais Portugal,
que é uma dica, né, de país. Não deve dar nem, sei lá, 4 milhões de habitantes. Mas as colônias africanas, né? Moçambique, São Tomé e Príncipe. Tem até colônia portuguesa na Ásia, né? Tem Macau, na Indonésia. Tem uma ilha chamada Macau, na Indonésia, que é colonizada por portugueses. Né? E pega esses micro lugares aí, soma tudo. Italianos, 117 milhões. Alemão, 102 milhões. Japonês, 123. Aqui é basicamente a população de cada um dos países. Né? Embora na França, a França tem muita colônia francesa que falam francês até hoje, né? Especialmente na África. E Rússia, 294 milhões. Considerando a relação entre o número de habitantes e de línguas faladas no mundo, os dados trazidos pelo infográfico revelam o quê? A gente tem 12 principais línguas, 2/3 da população falam uma dessas 12 línguas. Considerando a relação entre o número de habitantes e línguas faladas no mundo, os dados trazidos revelam que uma hierarquização das línguas pela localização dos países, dependendo de onde ele está, é mais importante a língua, menos importante a língua. Vamos ler as outras. Revela uma ampliação da quantidade de falantes. Esquece, não está falando de falante com língua aqui. É falante nativo. Indico que preferência pelo estudo de línguas mais conhecidas. Claro que não. Não tem nada a ver. Você está falando só de falantes nativos, não está falando de estudo de línguas. Está falando da expansão do ensino de mandarim como segunda língua. Novamente, não estamos falando de segunda língua, estamos falando de falantes nativos. Estamos falando, concentração, revela uma concentração de falantes em um conjunto limitado de línguas. Será que indica isso? De certa forma, né, gente? Tem uma concentração enorme de falantes, 2/3 da população mundial, em uma gama meio limitada, meio curta de línguas. Né? Óbvio que rola aqui umas forçações de barra, né? Eles juntaram aqui todos os dialetos do chinês. Né? Esse índio-urdu também deve ter uma porrada de dialetos dentro dele. O árabe deve ter uma porrada de dialetos. Quanto mais segmentadas as colônias, mais segmentados são os dialetos. Né? Mas, enfim, a resposta correta, então, é aí. Indica, revela uma concentração de falantes em conjunto limitado de línguas. 12, mais especificamente. Tranquilo? Aí na questão 2 é uma charge. Tem uma pessoa aqui, duas pessoas bem diferentes uma da outra. Mas a pegada é a seguinte: aqui a gente tem um quadrinho com o título English, e aqui nós temos um quadrinho com o título Globish. Já caiu uma questão no Enem sobre Globish. Seria o inglês simplificado para uso no mundo inteiro, alguma coisa assim. Tipo, o inglês global. No primeiro quadrinho, onde o título é English, um cara meio apertado está perguntando para um outro senhor aqui: Would you please be so kind as to point me in the direction of the premises where I will find some relief? Então, o que ele está perguntando aqui? Por gentileza, você poderia fazer o favor de me apontar na direção do local onde eu possa me aliviar? Isso é inglês. E as pessoas, né, supostamente estão se entendendo aqui. E aí no segundo quadrinho é a mesma situação. Mas o cara está perguntando, toilets, please. Né? Então, o que o cara fez aqui? O cara pegou e deu uma resumida, né? Banheiro, por favor. Provavelmente esse cara aqui entendeu melhor essa situação aqui do que essa situação aqui. Essa é uma coisa que eu estou supondo. Mas por que a gente parte desse pressuposto? Porque, ó, considerando-se o uso difundido do inglês na atualidade, o cartoon remete ao quê?
ele remete a uma necessidade de uniformização linguística? Está mandando a pessoa falar de alguma forma? Não. Ninguém tá, não é, o cartoon ele não é um exercício normativo, ou seja, não está dizendo assim, tem que fazer assim do jeito certo, porque senão vai entender errado. Não, você está fazendo uma piadinha, né? Que se tu é nativo de inglês, tu tende a falar algumas coisas. E se tu é um cara que se vira no inglês, a tendência é que tu curte para ser melhor entendido. É porque é uma situação de urgência aqui, né? O cara tá apertado. Ele já. Então não é A. O cartão remete à tendência de simplificação de enunciados longos. Existe uma tendência, porque a língua é um instrumento vivo, é um instrumento de que a tendência é que as coisas ficam menores. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas será que é o tópico, é o que está levantando o chargista quando ele fez esse cartoon? O cartoon remete à preservação do emprego de estruturas formais da língua. Não, o cartoon, ele não, de novo, ele não está mandando falar, não está dizendo o que é certo e o que é errado. Está mostrando dois quadros comparativos. Uma pessoa pede para ir no banheiro de uma forma, a outra pessoa pede para ir no banheiro de outra forma, mas a princípio chegam no mesmo lugar. B. Valorização de um modo de expressão em detrimento do outro. Vejam que essa questão, especificamente da Enem, ela trabalha muito em cima dessa coisa do valor normativo da língua, ou seja, mandar dizer o que é certo ou o que é errado. E não é isso. A resposta certa é que o cartoon ele remete a uma variação na forma de falar para atingir um propósito comunicativo. Essas duas pessoas, por meios diferentes, chegaram no mesmo lugar, no banheiro. Mas sim, existe uma variação na forma de falar, né? E com essas variações, tu pode atingir propósitos comunicativos, te fazer entender, né? Isso é uma coisa, isso aqui é um tópico que a gente falou nas nossas aulas. Quando tu fala com teu irmão é uma coisa, quando tu fala com teu sogro é outra. Mas o objetivo final é se entender, se comunicar, né? Quando tu pede o sal pro teu irmão na mesa, fala dessa merda. Quando tu pede o sal pro teu sogro na mesa, oi, sogrinho, por gentileza, poderia me passar o sal? Resultado final, tu vai ter o sal nas tuas mãos, em ambas as situações. Claro, se teu irmão for desaforado, tu vai ter o sal na cabeça, né? Mas, enfim, o saleiro vai estar perto de ti. Esse é o objetivo final. A gente começa com essas duas TPs maravilhosas, né, gente? Como é que vai ser o resto da prova? Ah! Pá! PJ, PJ, PJ. 3 TJs, 2 TPs. Na outra prova, 3 TJs, 2 TPs. Essa é a nova tendência das provas desde que o Enem foi dividido em dois dias, né? Mais texto, sempre, e menos charge, cartoon, infográfico, poema, coisa assim. Então vamos ver aqui, ó. Questão 3. Study. Literary criticism is still overwhelmingly male. Veja que os tópicos são parecidos, né? As duas provas no mesmo ano falam sobre questões de o machismo em tal lugar, o machismo em tal lugar. Então, ó, estudo. A crítica literária ainda é overwhelming, né? Tipo, overwhelming é asfixiar, é algo em demasia, né? Então, a crítica literária ainda é demasiadamente machista.
masculino. Né? Women writers are all over, e aqui ele dá o tom do texto, ó. Women writers are all over the bestseller lists, but literary criticism is still predominantly a male field. Né? As escritoras mulheres estão sempre ponteando as listas de best-sellers de livros mais vendidos. Mas os críticos literários, a crítica literária é um campo de atuação ainda predominantemente masculino. Né? O que é interessante de se pensar, assim, né? Porque, não sei, para quem gosta aí de consumir livros, né? Que gosta de ler romances, tu vai olhar no YouTube, é pau a pau. Eu acho que, inclusive, tem bem mais mulheres que leem livros e avaliam livros. Sabe? Tem canais de YouTubers que falam sobre livros. Alguns bons, outros lamentáveis, outros médios, como tudo no YouTube, né? Tem alternativa boa e normalmente tem alternativa boa e aí tem alternativas outras que são uma cópia mal feita da boa. A gente tem uns canais interessantes aí que falam sobre fazer resenhas de... Bom, quem falou isso? That's according to the latest numbers from the volunteer organization VIDA, Women in the Literary Arts. Isso, a crítica literária é um campo predominantemente masculino, de acordo com os últimos números, né? Pesquisa da organização voluntária VIDA, deve ser uma sigla, né? Women in the Literary Arts, Mulheres nas Artes Literárias, which works for gender and racial parity in the literary world. Essa ONG, aí, entre aspas, ela luta por quê? Ela luta por paridade racial e de gênero no mundo da literatura. This year's report covers prestigious publications like the New York Review of Books, which published 227 male reviewers last year, but only 54 female reviewers. Né? A pesquisa desse ano, por exemplo, leva em conta publicações de prestígio, publicações de prestígio, como, por exemplo, o The New York Review of Books, que é um livro sobre resenhas, né? Que publicou 227 resenhistas homens no ano passado, mas apenas 54 resenhistas avaliadores mulheres. And the London Review of Books, which published 146 male critics and 44 women during the same period. Né? E esse London Review, né, mais especificamente Londres, publicou 146 críticos homens e 44 críticas mulheres. É basicamente um terço. Sendo que eu aposto que o consumo de livros e produção literária é feito predominantemente por mulheres hoje em dia. The Paris Review made great strides. Aí The Paris Review deve ser uma outra publicação baseada em resenhas. Né? Abre aspas. Made great strides toward gender parity in 2003. The report notes, but then slid and published substantially fewer women than men in 2014. Então, a The Paris Review, que é essa publicação, esse livro de resenhas, esse livro de avaliações, deu grandes passos em direção à paridade de gênero em 2013. Então, em 2013, essa publicação de Paris, aí, resenhas de livros de Paris, foi bem parelho. Mas escorregou e publicou bem menos mulheres do que homens em 2014. Ele faz esse apontamento. As The Guardian points out, o jornal The Guardian, né, que eu julgo ser o melhor jornal atualmente. Nenhum jornal para mim é 100% bom, mas o The Guardian para mim é o que mais chega perto de um jornalismo sério, sem ser sem ser
instrumentos poderosos. Assim. Como The Guardian aponta, esses figures, aqui, gente, figures é em relação a números, tá? Esses números são especialmente striking, são especialmente impressionantes quando você leva em consideração que as mulheres são muito mais, leitoras muito mais vorazes, muito mais ávidas do que homens no Reino Unido. Isso é óbvio, mulher lê muito mais que homem. Where some of the biggest offenders are based. Essa frase aqui é bem sofisticada. Ó, é muito impressionante todos esses dados se você levar em consideração que as mulheres são muito mais leitoras muito mais ávidas que o homem no Reino Unido, onde algumas dessas publicações, onde estão um dos biggest offenders, ou seja, onde estão mais os maiores publicações que deslizam nesse aspecto. Offenders são os criminosos, aquelas pessoas que onde estão os maiores culpados, offenders e de culpado, né, nesse estudo de disparidade na resenha literária. The figures are not all disheartening. Aí eu pergunto para vocês, exercício de prefixação. O que seria disheartening? Nunca ouvi essa palavra na vida. Não joguem no Google. O que significa heart? Me digam, o que significa heart? Heart, coração. Heart é coração. Heartening. O que imagina? É coraçando. Mas assim, ó, eu quero que vocês entendam. Disheartening seria algo desanimador, mas é no sentido de que disheartening no sentido de que não te quebra o coração, né? Te parte o coração. Mas os números não são tão desanimadores nesse sentido. Major magazines like The New Yorker, The Atlantic, and Harper's all showed increases in the number of women published in 2014. Lembrando que uma das grandes no ramo literário, hoje tem muita resenha de livro é em revista. Né? Inclusive, por exemplo, no Brasil, o grande fiel da balança em relação à crítica literária, a sucesso literário no Brasil, é ainda a Veja. A revista Veja que põe lá um ranking de mais vendidos, menos vendidos, mais avaliados, menos avaliados. E a Veja ainda pauta muito o que um livro se vai fazer sucesso ou não. Né? Então, ó, os números não são tão desanimadores porque grandes revistas como a New York, a Atlantic, a Harper, todas elas mostraram um aumento no número de mulheres publicadas em 2014. Então, that data are available. Without data, the figures would likely go untallied. And the broader awareness, even more so. Então, esses dados são valiosos. Veja que a palavra data, a gente traduz como plural, e a conjugação dela está no plural também aqui. Ó. Os dados são valiosos. E sem a vida, sem essa ONG que faz essa sondagem, os números provavelmente passariam despercebidos. Né? E a consciência maior sobre o papel das mulheres no ramo literário é ainda mais importante, é ainda mais valioso. Top editors likely know gender disparity is an issue, but they're more likely to pay attention to it when an organization like Vida is paying attention to them. Então, ó, as grandes editoras provavelmente sabem que a disparidade de gênero é um problema. Mas há uma tendência maior que as grandes editoras prestem atenção nesse problema quando organizações como a Vida também estão prestando atenção no problema. E aí fazem esse apontamento. Né? Assim como, se eu perguntar, né, esse é o papel, vai falando um pouco como jornalista, né? Esse é o papel do verdadeiro jornalismo como em benefício da sociedade.
O jornalismo ele tem que estar alinhado com o benefício geral da sociedade. E é daí que vem, né? Eu fico puto com o mau jornalismo praticado no Brasil hoje em dia. Em várias vertentes, em vários aspectos, em várias publicações, né? Se perguntar para um policial, por exemplo, quem mais morre em confrontos com a polícia? Negros ou brancos? Qualquer policial do Brasil vai me dizer, morre mais negros. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma se não tiver todo dia ali ONG apurrinhando e dizendo que a violência policial é bem mais apontada para jovens negros pobres, né? Não vai fazer a menor diferença se tiver jornalista falando sobre isso. Então, assim, esse é o grande papel de veículos de informação, né? Trazer à tona questões importantes para que venha a público. Né? Às vezes não é nem dizer assim, tem coluna de opinião, né? Eu acho que sim, acho que não, mas o jornalismo padrão, sem ser opinativo, ele tem que trazer questões de interesse público, né? E aí a gente às vezes vê aí uns jornalismos que não é interesse público, é interesse de dois ou três, né? Na maioria das vezes é isso. De qualquer forma, o Telegram também não é solução para nada. No texto, o autor lança mão de palavras como literary, male e female para apresentar uma matéria jornalística cujo tema está relacionado ao ou a quantidade de produções literárias de homens e mulheres. Só isso. Pega só isso. A gente fez todo um debate bonito aqui. Ou chegar na hora da prova vai responder, não, é só isso mesmo. Homens fazem 150 resenhas, mulheres fazem 50 resenhas na revista, numa publicação. É só isso? Não, claro que não. O autor lança mão de palavras como literário para falar sobre a predominância de produções masculinas na crítica literária. Legal, vamos ver as outras. O papel das associações na produção literária das mulheres. Não, isso aqui é uma resposta à salada de frutas. A resposta não faz sentido. Né? Pegou um pouquinho de cada parágrafo ali, jogou e bateu no liquidificador e saiu isso aqui. Não, tem nada a ver. Está relacionado ao resultado da produção literária de homens e mulheres em 2014 apenas? Não. Inclusive fala sobre outros anos o texto. Então não é a ver também. E aí? Vai estar falando do prestígio das mulheres no desenvolvimento da produção literária? Também não. Isso é uma resposta senso comum, cujo pega o autor, que é o candidato que almeja isso. A gente quer mulheres com mais prestígio, mas não é sobre isso que fala. Fala sobre a disparidade, sobre a sacanagem que é ter um monte de, sei lá, a cada 5 livros, 4 são comprados por mulheres no UK, mas quem fala, quem pauta, quem é o livro que tem que ser comprado ou não, são homens, né? Críticos literários. Isso é uma sacanagem. É a mesma coisa que provavelmente acontece. Estilistas de roupas de mulheres são homens. Né? Em vários campos do business é assim, né? Bagulho feito para mulher, o dono é um homem. Né? É que nem aquelas piadas assim, tipo, uma roda de conversa sobre racismo, né? Na Globo News, aí vai ver quem é que está conversando, 5 homens brancos e velhos. Papel, vamos falar sobre o feminismo. 3 homens conversando. Nem disso, às vezes. Então, a resposta certa, né? Fala sobre a predominância de produções masculinas da política. Não é uma questão tão fácil assim.
Usada, a gente não vai ter tempo de. Na sala vai até o meio-dia, né? Eu fico meio confuso com os horários alternativos. Me respondam. Tá todo mundo dormindo. Vou fazer almoço. Ninguém vai me responder. Meu Deus, que vergonha. Que tu falou, Sor? A aula vai até o meio-dia, especificamente? Sim. Ah, tá. Não é que eu dou aula, né, das 9 às 10h15. Tô acostumado com esse tempo aí, 10h20, no máximo. Então, assim, eu fico por hoje por aqui, tá? E aí na próxima aula a gente continua esse exercício do Enem. Se vocês puderem, vocês podem adiantar também fazer as provas. Vou fazer a física digital e a PPL. Ah, PPL. E façam, e aí vocês trazem mais perguntas para mim. E a gente termina de fazer essas provas. Tranquilo? Foi um prazer, então, Beleza, Sor. foi um prazer ter estado com vocês. E vamos falando, tá? Obviamente não tenho material hoje, é só as 3 provas de 2020, sabe? Fácil, vão lá no site do INEP e peguem. Falou, tchau, tchau. Tchau, Sor. Bom feriado. Igualmente, bom feriado, gente. Bom descanso.